Olá, gente, já faz muito tempo que eu não gravo nada de filosofia e sociologia, né? Como todos já devem estar sabendo, eu inaugurei um espaço de reforço escolar aqui em Bangu e eu ando sem tempo para fazer os vídeos de filosofia e sociologia. Eu já tenho muitos alunos, né, o que é muito bom, que eu inaugurei em fevereiro, mas eu ando sem tempo mesmo de fazer a produção de filosofia e sociologia e eu aproveitei o canal para colocar vídeos para as crianças, para os que preferem aulas em vídeo. Vamos lá, a aula hoje é sobre Gramsci. Gramsci é um intelectual marxista, portanto de esquerda. Eu vou deixar claro aqui o que eu entendo como esquerda para que ninguém fique perdido durante as explicações. Por esquerda, eu entendo em linhas gerais a defesa da propriedade coletiva e da liberdade coletiva. Como direita liberal, eu entendo em linhas gerais a defesa da propriedade privada e da liberdade individual. E como pensamento conservador, eu entendo o que foi estabelecido por Burke. Tem vídeo no meu canal sobre Burke. Tem vídeo sobre liberalismo também, é só você procurar. Agora, a aula hoje é sobre Gramsci. O que eu vou falar, eu tirei de um texto do Herbert Glauco de Souza. Foi um texto muito interessante que eu encontrei na internet, falando sobre Gramsci, e para alguns Gramsci. E aí o autor ele foi muito didático, muito claro em explicar as ideias do autor. Só que eu gostaria de tornar o que ele escreveu mais simples ainda, para alcançar uma quantidade maior de pessoas, que é o objetivo do meu canal. Tornar a filosofia, a sociologia, a ciência política, a antropologia, conhecimentos simples, para que todas as pessoas possam entender o que dizem os intelectuais, né? E o Herbert foi brilhante ao expor, né, o pensamento gramsciano. Então, ele parte do seguinte princípio: ele compara o Estado moderno antes das conquistas do século XIX com o Estado após as conquistas do século XIX. Ele vai falar que antes o Estado moderno ele tinha uma relação de sociedade política, Estado e coerção. Então era o Estado moderno orientado por uma perspectiva de sociedade política, onde ele operava pela via da coerção cada vez que a sociedade, cada vez que o povo não concordava com o que ele estava fazendo. Ficou claro até aí? E ele vai falar o seguinte: olha, a partir das conquistas do século XIX, quais conquistas? E aí eu fiz uma lista aqui de conquistas: o sufrágio universal, o sistema de previdência pública, a redução da jornada de trabalho e a ampliação do acesso às escolas públicas para os filhos dos trabalhadores, ou seja, do proletariado. Só deixando claro que proletariado existe na concepção de Marx, que é um autor que inspira Gramsci, em oposição à burguesia. O proletariado não possui a propriedade privada dos meios de produção e a burguesia possui. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma escolinha, inaugurei aqui uma escola de reforço. Eu sou a proprietária, tá, dos meios de produção. Vamos supor que eu tivesse vários empregados. Eles seriam proletários e eu seria burguesa. Que não é o caso, porque eu não tenho ninguém trabalhando para mim. Eu trabalho praticamente em parceria com umas duas profissionais, que não são meus empregados, né? Nós vivemos como numa cooperativa, né? E é bem legal aqui por isso. Aqui não tem patrão nem empregado. Então, o que acontece? Se vocês pararem para pensar, essa concepção de Marx de burguesia em oposição ao proletariado, a oposição não é o único tipo de relação que define, né, o contato da burguesia com o proletariado, né? Gente, burguesia é substantivo coletivo de burgueses, tá? Então você não fala as burguesias, você fala a burguesia. Então, burgueses, burguesia. É igual proletariado, proletários. Tipo, não existe proletariados, tá bom? É que meus alunos confundiam muito isso na época que eu dava aula de filosofia e sociologia até o início do ano, né? Então, eu quero deixar tudo muito claro, muito simples, para que todo mundo possa entender o que eu estou falando. Então, a outra relação que tem entre a burguesia e o proletariado é de, além de oposição, conflito, interdependência, porque um precisa do outro, né? Complementaridade, antagonismo, eles possuem interesses que não se conciliam. O burguês ele visa o lucro através do trabalho dele também e dos outros. O proletariado ele não visa o lucro, ele tem como objetivo só se sustentar com o que ele ganha.
né? E o burguês, ele tem o controle do dinheiro, né? Ele decide, inclusive, quem trabalha ou não para ele, diferente do proletariado. Ele não tem esse controle, ele pode, a qualquer momento, ficar sem emprego, né? Então, essa é a perspectiva marxista, que inspira Gramsci, né? Que inspirou o Herbert para escrever esse brilhante texto. Então, vamos lá. Antes dessas conquistas do século XIX, como eu falei, né, o Estado, ele não buscava nenhum meio de consenso com o povo. Ele estabelecia suas decisões, ó, eu decidi isso, aquilo, e acabou. O povo tem que obedecer ou vai ser coagido. Essa coerção se dá através da força policial. A polícia, como nós conhecemos hoje, ela inclusive foi criada no século XVIII para reprimir, né, os trabalhadores nos centros urbanos, que se revoltavam em virtude das péssimas condições de trabalho e dos baixos salários que recebiam. Então é interessante entender também esse mecanismo de coerção utilizado pelo Estado. Então, o conceito de guerra de posição para enfrentar de modo diferente um Estado que muda sua forma de atuar, né? Então, existem dois conceitos de guerra aí do Gramsci, que é o conceito de guerra de movimento e o conceito de guerra de posição. Vamos entender melhor. O conceito de guerra de movimento é aquele conflito em que o povo, ele está brigando com uma máquina, com um Estado, que não está disposto a negociar nenhum tipo de direito, e um Estado que vai utilizar sempre a coerção cada vez que se estabelece o conflito. Aí a guerra é de movimento. A partir do século XIX, se estabelece a ideia de guerra de posição. Por quê? A partir das conquistas, do século XIX, já no século XX. Porque o Estado, ele está disposto a buscar alguma forma de consenso para legitimar, para que o povo aceite as suas decisões. Tem uma diferença também, gente, entre legitimidade e legalidade. A legalidade, ela está registrada por escrito. A legitimidade, ela busca a aceitação do povo. A aceitação de quem está sendo sujeito, quem está sendo submetido a determinada decisão. Isso é muito importante no campo da ciência política, entender isso. Então, a guerra de posição significa conquista de espaços de força na sociedade civil, porque saímos então de uma sociedade política, onde o Estado operava somente pela via da coerção, estamos passando para uma sociedade civil, onde existem disputas, espaços de disputa. E aí, o que vai acontecer? O Estado moderno, ele vai adquirir uma nova face, ele vai se comportar de modo diferente. Ele não vai só, vem cá, polícia, vem reprimir o povo porque não tá aceitando o que eu estou fazendo, não estou conseguindo legitimar as minhas vontades, né? O Estado ele não vai abandonar a polícia, obviamente, né? Que a polícia, ela é o braço armado do Estado, né? O Estado, no entendimento do Marx, ele é o balcão de negócios da burguesia, né? E a polícia é o braço armado desse Estado. Quando o povo, de repente, fala, eu não concordei com isso, e vai protestar, vai para manifestação, aí a polícia vai lá, e mostra para o povo quem manda, né? Por isso que toda vez que eu tenho encontros com policiais para fazer estudos de ciência política, eles sempre me perguntam, Helena, por que nos seus vídeos você fala que a gente é o braço armado do Estado para reprimir o povo? Eu falei, porque essa é a razão de existir do Estado, ou melhor, da polícia, quando estamos fazendo uma análise marxista, tá? Então, essa é a razão de existência da polícia, tá? Tanto que é interessante quando a gente discute, né? Tem uma policial do Choque, que eu gosto muito, que é uma grande amiga minha, que a gente discute a função da polícia. Ela fala, não, a gente existe para coagir mesmo, né? Para servir, proteger quem? No entendimento da esquerda, a polícia existe para proteger o Estado. E o Estado é o balcão de negócios da burguesia. Entende? Aí o grande desejo dos militantes políticos de esquerda é que a polícia entenda o seu papel, a sua função na sociedade, que ela serve e protege a quais interesses? Não. A quem, né? E isso é muito interessante de se discutir. Sempre que tem evento na polícia, que eu estou lá fazendo debate, acontece, né, essa discussão, que é muito interessante. Agora, vale a pena a gente refletir também, quando a gente fala de coerção, nos outros meios que o Estado tem de garantir que tudo que ele vai fazer vai dar certo.
Porque você tem a parte da coerção policial, mas você também tem a partir das conquistas do século XIX, um Estado possuindo intelectuais orgânicos que produzem uma direção intelectual e moral na sociedade para que as pessoas se comportem de determinada forma, através de escolas. É muito comum falar que os professores de esquerda doutrinam os alunos, né? Nós somos doutrinadores, professores de filosofia, sociologia, né? Eu nem me considero pessoa de esquerda. Mas enfim, essa professora falou mal do governo, pronto, é comunista, né? Na época do PT, quando questionava o PT, é fascista, né? Então, esse comportamento, né? Esse modo de ver da escola, né? A escola, ela é sim um espaço de disputa de poder no entendimento de Gramsci. Mas a noção de poder, de relação que se constrói ali, é da burguesia. É da burguesia. Né? Tanto que dificilmente você vê um aluno questionando alguma coisa. Normalmente os alunos, eles são... desculpa, esbarrei aqui e sacudi a câmera. Normalmente os alunos são submetidos a situações e que não podem nem falar nada. E se falar em casa, ninguém vai nem acreditar. Então, a instituição escola, ela é, no entendimento do Gramsci, um espaço de formação, de hegemonia da burguesia. E não é só a escola, né? A mídia, os meios de comunicação, tudo isso é construído para atender os interesses da burguesia. Quer ver um exemplo? A questão da moda. A moda é um exemplo disso, né? A moda atende a quais interesses? Da burguesia. Está vendendo roupa, está fazendo dinheiro, está lucrando. Mas estamos gerando emprego. Nossa, como vocês são bonzinhos. Vocês estão gerando emprego para produzirem lucro. É isso. Essa é a dinâmica do entendimento marxista. E isso é interessante você saber. Porque esse espaço de disputa, de hegemonia, ele não acontece só na escola. Se você acha que, de repente, seu filho, ele é manipulado porque tem um professor que está ensinando ele a questionar, que legal que seu professor está ensinando, que o professor do seu filho está ensinando ele a questionar. Porque o questionamento, ele pode produzir reflexão, e a reflexão pode produzir um debate, e o debate pode produzir a transformação de uma sociedade, a transformação da vida, para o melhor ou para o pior. O importante é que haja um debate, haja discussão. E o Gramsci está falando, olha, a burguesia, ela possui seus espaços de construção de hegemonia intelectual e moral de comportamento. Isso se dá através da escola, das rádios, da TV, hoje em dia da internet. Na época do Gramsci não tinha internet, mas na internet. Isso tudo é espaço de disputa de poder, porque ali se discute visão de mundo. Então, é importante falar sobre isso. Agora, quando nós estamos falando de construção de hegemonia, o Gramsci vai falar, olha, é preciso que os trabalhadores, que os proletários, que as pessoas que não são burguesas tenham também os seus intelectuais orgânicos, para que eles produzam uma contra-hegemonia, para que os trabalhadores tenham pessoas que digam para eles, olha, cuidado, você está sendo enganado. Eu gosto muito de colocar autores no meu canal, conservadores, como eu tratei do Burke, do Wilfredo Pareto, do Mosca, do Michels, autores liberais como John Rawls, Max Weber, mas é importante ver autores de esquerda também, para que a gente construa a reflexão a partir de múltiplas produções intelectuais. Porque a ciência política, ela precisa sair de dentro das universidades e ir para as ruas. A política trata de relações de poder, e relações de poder definem o preço da gasolina. Relações de poder definem o preço da carne que você não consegue comprar. Relações de poder definem o preço da escola do seu filho que você não consegue pagar, do plano de saúde que você não consegue pagar. Isso tudo passa por decisão política. E você que é cidadão, que de repente está me assistindo, você precisa entender que você, enquanto cidadão, você faz parte do processo político, porque você vota. Então, quando você vota no candidato porque ele limpou sua caixa d'água, você me desculpa, mas você não está votando de modo adequado. Você tem que votar no candidato que consegue pensar, que consegue refletir e atuar para todas as pessoas.
E não só aquele candidato que representa a sua religião, ou que representa só o que você acredita, você que pensa na totalidade da vida social. Se você tem um candidato que não está comprometido com a valorização da escola pública, você não está votando corretamente, porque você tem que pensar nas pessoas que têm filhos na escola pública. Se você não consegue escolher, pensar num candidato que vai refletir sobre, de repente, um planejamento familiar, criar políticas públicas para que exista um planejamento familiar, não adianta você ficar falando mal de quem faz um monte de filho, se você elege pessoas que não se preocupam com o planejamento familiar da sociedade. Entende? Não adianta você falar que está preocupado com o coronavírus se você não tem preocupação em votar em pessoas comprometidas com a vacina, por exemplo. A gente precisa refletir e entender qual é o nosso papel na sociedade. Porque nós temos um pacto coletivo, nós vivemos em sociedade. Então, por mais que lá no meu foro íntimo, por mais que eu como indivíduo, eu acredite em determinadas coisas, eu não posso levar isso para a urna na hora de votar. Porque eu tenho que considerar outras pessoas que de repente pensam muito diferente de mim. E isso é o grande barato da política. É você conseguir enxergar no outro aquilo que de repente você não gosta, mas que para o outro tem valor. E quando Gramsci fala que o proletariado precisa de uma direção moral, intelectual, para produzir as suas próprias ideias, para produzir a sua própria hegemonia, sua própria visão de mundo, ele está falando, olha, vocês que são empregados, você que não é burguês, para de levar a vida achando que tudo que a burguesia produz é para o teu bem, porque não é, porque a relação gay é de dominação. É isso que Gramsci está falando. E quando ele fala de intelectuais, intelectuais são pessoas que estudam, não estudam teóricos, estudam outros intelectuais. Eu me informo sobre o que acontece. Onde você se informa? Nas redes sociais? Com fake news? É assim que você se informa e o pior, você vota. Você se informa através de correntes de WhatsApp. Você acha que tem que ter, de repente, uma bancada religiosa no Congresso, de acordo com a sua religião, num país com uma multiplicidade de religiões? Olha quantas religiões tem no Brasil. Aí você vai e vota no candidato porque ele é cristão, ou porque ele é, sei lá, católico ou da Umbanda. Isso não pode definir uma decisão política. E Gramsci está falando que é isso que atrapalha. Quando o proletariado não consegue enxergar a sua condição, ele não consegue decidir a partir das suas necessidades. Obviamente que é um teórico de esquerda que pensa a partir da perspectiva de luta de classes. Isso tudo eu estou considerando. Agora, a gente precisa refletir sobre uma atualização histórica também do que Gramsci escreveu. Gramsci está olhando para a realidade dele e nós temos que olhar para a nossa realidade. Então, no entendimento de Gramsci, o proletariado no Brasil, as pessoas que não são burguesas, devem ter os seus próprios intelectuais orgânicos para produzirem uma visão de mundo livre, capaz de tornar esses operários autônomos, emancipados, livres das ideologias das classes dominantes. É isso que o autor está falando. Eu espero estar conseguindo fazer com que você que está me assistindo, que de repente não estudou ciência política, também não é um negócio fácil, Fiquei 6 anos na UFRJ estudando, para você conseguir entender um pouco do mundo que você vive, a partir desse autor. Esse autor fala para você, seja livre, enxergue o que está acontecendo, note que existe uma relação de poder entre quem domina e quem é dominado. Quais são as instituições sociais que estão te dominando? É o contato excessivo por redes sociais? Você está sendo informado por corrente de WhatsApp? Então, essa informação que está na corrente do WhatsApp pode ser uma informação para que você não saia da condição em que você vive, para que você não enxergue a realidade. Vá procurar a verdade.
Porque a burguesia, ela tem seus intelectuais orgânicos. E para Gramsci, deve ser criada inclusive uma escola unitária, capaz de emancipar a classe trabalhadora. Tá? E isso é muito interessante. Eu gosto muito do estudo da ciência política, porque faz a gente refletir sobre muitas coisas. A partir de hoje, eu vou tentar responder todas as perguntas, tá bom? Eu prometo, né, que eu ando muito atarefada aqui com a escolinha, mas eu vou tentar responder todas as perguntas que vierem aqui nos comentários. Então, se você quiser assistir mais vídeos meus, tem um monte de vídeos no canal. Tem os vídeos do canal Futura, só você colocar canal Futura Filosofia que aparece lá, Helena Cieiro. Eu gravei 25 vídeos para o canal Futura. E se você tiver dúvidas, né, sobre direita, esquerda, tem muitas coisas legais no meu canal que falam sobre política, né? Eu vou tentar responder a todo mundo na medida do possível, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo.